Boa noite, esse é o programa Farid Maluf, Hipnose e muito mais. E hoje tem uma coisa muito legal para conversar com vocês. O que seria? Para transformar a sua vida, porque a hipnose faz isso, né? Você sabe que a hipnose modifica a sua vida naquilo que você quer. Hoje o tema vai ser impotência e prepotência. Nós vivemos num momento da nossa vida preso nesses dois sentimentos. Às vezes nós estamos totalmente sentindo o rei da cocada preta e às vezes a gente está se sentindo o coitadinho. Isso é o que seu cérebro faz com você. Ele faz com que você tenha essas dificuldades ou se coloque numa posição de superioridade ou de inferioridade de acordo com o que você vai sentindo. Isso são programações que você tem a nível de inconsciente. Porque o correto mesmo é você sempre estar em equilíbrio. Quando você está em equilíbrio, você não se afeta com as situações externas que acontecem na sua vida. Por exemplo, se você quer fazer alguma atividade e daí conversa com alguém que você gosta muito e essa pessoa fala, isso não vai dar certo, você está dando murro em ponta de faca e assim por diante, você acaba se colocando numa situação de inferioridade. Quando você vai praticar aquilo e de repente não dá certo, daí você se coloca mais para baixo ainda. Como que isso funciona? Você fica se penalizando. Eu sou coitadinho. Por que tudo isso acontece comigo? Porque minha vida não vai para frente. Isso e aquilo. Não é assim que você deve reagir. Você tem que sair dessa estrutura que o seu inconsciente vai te colocando, às vezes como o bonzão e às vezes como o coitadinho, e se colocar no equilíbrio. Se a pessoa chega para você, quando você tem algum projeto, e o projeto, você tem a capacidade de ver que o projeto vai se desenvolver, é claro que você tem que investir, mas você tem que ver quais são as possibilidades efetivas, qual é o caminho que você vai fazer, percorrer, e delinear esse caminho e se programar. Se você tomou todas as precauções e não deu certo, é fático, né? Foge do seu controle. E isso não tem que você colocar vamos dizer assim, se colocar numa situação de inferioridade, sendo que você tomou todas as medidas cabíveis, todos os procedimentos adequados e não deu certo. Simplesmente não deveria acontecer. Mas a experiência foi positiva. Por quê? Porque você aprendeu em relação àquilo que você viveu. Quando você tem essa percepção que tudo acontece porque tem que acontecer de verdade, e você tem que passar por aquilo, e ultrapassar e não se afetar, você acaba entrando em equilíbrio. Então, muitas vezes, você acaba se pegando numa situação em que você está bem, e uma palavra ou uma atitude da pessoa em relação a você te coloca lá embaixo. Mas aquela palavra, às vezes, não é para te colocar lá embaixo, mas você se coloca. Você tem que acordar e voltar para o equilíbrio novamente. Como se faz isso? Através da meditação, através da análise, através de pensar realmente sobre tudo o que estava acontecendo. Quando você para e pensa sobre tudo o que aconteceu e vê de fora, você é capaz de analisar sem ter interferência do seu inconsciente, do seu sentimento e consegue perceber. Eu vou dar um break, daqui a pouco eu volto, continuo falando sobre esse tema. Até daqui a pouco. Estamos de volta e eu estou falando sobre impotência e prepotência.
das situações que nós mesmos nos colocamos em relação a determinada situação. Então veja, como eu estava dizendo no bloco anterior, quando você se coloca nessa posição de inferioridade, é difícil sair sozinho, concordo. Por isso que tem muita gente que fica em depressão, fica pensando um monte de minhoca na cabeça e acha que não tem uma saída. Quando você faz uma meditação ou entra através da hipnose num distanciamento em relação à situação, por exemplo, é muito mais fácil você, quando alguém chega para você perguntando: como que eu ajo, como que eu faço em determinada situação, é muito fácil você dar conselho. Agora, quando você está dentro do problema, você não consegue perceber o caminho que você tem que traçar. E é isso que a gente faz através da hipnose. Faz com que você se distancie. Você está aqui e você se distancia do problema. E olha o problema aqui de fora. O problema está aqui e você está olhando daqui. E assim você vai ser o seu melhor conselheiro. Porque sem a emoção, que quando está tudo junto, fica uma bagunça. Emoção, razão, e você não consegue pensar direito. Quando a gente dissocia, através da hipnose a gente faz isso, você enxergando aqui de fora o fato distanciado, você consegue ter uma percepção melhor e mais adequada sobre o que realmente aconteceu. Daí você vai ser o seu próprio conselheiro em relação àquilo que aconteceu e você vai perceber que não é tão grave quanto você achava quando você estava envolvido pela situação sentimentalmente. E daí o que acontece? Como você estava lá na impotência, você olhando de fora, você percebe que o problema não é tão grave e você volta ao equilíbrio. E assim, você é capaz de se harmonizar novamente. Por quê? Porque quando você está em desequilíbrio, você está desarmonizado, você não consegue enxergar de forma adequada. E através da hipnose, olhando de fora, você tem essa capacidade. A mesma coisa quando você está na prepotência. Quando você se acha o bonzão, o melhor e que pode tudo e mais um pouco. Às vezes não é tanto assim. Você está se achando e a realidade é outra. Quando a gente volta para o equilíbrio, você consegue ter essa percepção, se distanciando desses sentimentos que não são bons, porque o correto é você ficar no equilíbrio. Tem um ditado sufi que diz o seguinte: nós temos que ser como a haste da balança, nem pender para um lado e nem pender para o outro. Assim, quando você está como haste da balança, no meio, você está centrado, equilibrado e consegue ter uma percepção do todo muito melhor. É difícil manter esse equilíbrio? É muito difícil no começo, porque através do tempo que você vai começando a meditar, orar, se interiorizar, ou fazendo uma auto-hipnose, ou uma hipnose se você não consegue fazer sozinho, você vai adquirindo essa capacidade de se distanciar de cada problema e consegue daí analisar o que aconteceu de forma mais eficaz. E quem é a melhor pessoa para dar conselho para você, se não você mesmo? E é isso que eu estou querendo trazer para vocês aqui, nesses poucos minutos que eu tenho, para trazer mais informações, mais conhecimento, um desenvolvimento interior e mental de cada um de vocês. A hipnose faz isso, traz para você essa visão do que realmente aconteceu. Na PNL, a gente tem uma questão que sempre se diz: há 3 tipos de fatos. Quando algo acontece, tem o fato real, tem o seu ponto de vista e tem o ponto de vista da outra pessoa. Na hipnose, a gente vê o fato real. Por quê? Porque a gente tira o sentimento fora e você vê sem essa mácula, sem esse véu que o sentimento faz na vida da gente.
Eu vou para mais um break e daqui a pouco eu volto com um exercício, ok? Até já! Estamos de volta com mais um programa Farid Maluf, hipnose e muito mais. E agora eu vou dar um exercício para você se colocar nesse equilíbrio, para você fugir dessa impotência e prepotência e conseguir acessar esse equilíbrio. É muito simples. Quero que você respire profundamente 3 vezes. 3 vezes. 1, 2, 3. E quero que você imagine que está descendo sobre a sua cabeça uma luz azul. Por que a luz azul? Porque a luz azul é a luz da harmonia, da paz e da tranquilidade. Quero que você imagine que essa luz azul, que vai descendo pela sua cabeça, descendo pelos seus ombros, costas, pelo seu tórax, pernas, seus braços, e você fica envolto dessa luz azul. Essa luz azul que está em volta de você, você começa a respirar essa luz e enche os seus pulmões com essa luz, que te traz paz, tranquilidade, segurança, harmonia, vida e vitalidade. E à medida que você vai inspirando essa luz, enchendo seus pulmões com essa luz, que te traz paz, tranquilidade, segurança, ao mesmo tempo você vai expelindo, vai mandando para fora tudo que está te incomodando, te atrapalhando, e você inspira coisas boas que vêm através dessa luz azul, enche os seus pulmões e manda embora tudo de ruim que está dentro de você. Pensamentos, sentimentos, qualquer coisa que esteja relacionado ao que você quer modificar nesse momento. E assim, depois que você se sentir totalmente equilibrado, em paz, em tranquilidade, você vai voltando para o aqui e agora, sentindo-se muito bem, muito feliz, harmonizado, revigorado e equilibrado. E assim, dessa forma, você consegue, através de uma hipnose simples, rápida, se equilibrar e se transformar numa pessoa cada vez mais equilibrada, simplesmente respirando e se reequilibrando. Até a próxima semana, aguardo vocês aqui e até breve!